Lupe, como é que foi a história lá dos cornetinha, não sei o quê? Tu tava na Band já essa época? Tava. Como é que ficou essa relação do Renato com vocês? Eu acredito que aquilo ali já é fato superado, mas conta mais bastidor disso, porque entra dentro justamente do que a gente falar do Renato. Que é um cara que sempre tem uma história aí do Renato, né? Cara, o problema, ele começa com os donos da bola. Isso. Da TV Bandeirantes. Que é um programa que tem uma linha editorial mais crítica, né? Claro. Eu não faço parte da bancada. Eu, por vezes, estou ali como repórter, mas eu não sou do time de comentaristas. E o Renato se incomodou muito com aquele momento de 2020, onde ele foi duramente criticado pelas contratações, pela alta, né, influência que ele tinha no departamento de futebol. E os caras pegaram e criticaram firme. E eu concordo com metade das críticas, né? Com mais da metade. Sem dúvida, eu acho que todo mundo. Mas a minha opinião não interessava ali, porque eu só sou o repórter. Só que o Renato marcou muito na paleta a Band. Sim. O Renato, ele decretou o seguinte, cara, a Band me odeia e eu odeio eles. Só que não era assim. Então não era assim, a Band odeia o Renato. Quem assiste o programa sabe que existiam elogios, mas a fase do Grêmio era terrível. A fase do Grêmio era muito Mas o ruim. que vai pra ele, o que é cortado pra ele, não é... Não é só pra ele, né? No geral, é sempre a crítica. E teve umas histórias de bastidor atravessado, de gente que levava e que a gente sabia que... Enfim, o Renato não assiste televisão, né, cara? Ele fica sabendo de outra forma. Sim, exato. E aí tem a primeira briga, acho que tem um mês de programa nesse atual cenário. O João Batista Filho foi fazer uma entrevista lá depois de um jogo. E o Renato fala algumas coisas, dizendo, vocês, mas ele não dizia quem. E o João pergunta, tá, mas vocês quem, cara? E aí ele ataca o João, né? Tu é um deles. E a partir dali fechou a porcaria, né, cara? Só que assim, o JB fez aquele dia. E a cara da Band quem era? Era eu. Então toda a entrevista eu sentava lá na frente e era a pancada do Renato. E era a pancada do Renato. Sempre nas tuas. Sempre nas minhas. Mas eu também não fazia perguntas agradáveis, porque o momento do Grêmio não era legal. Claro. Então ficou uma relação assim. Eu perguntava, era ferro. E eu já ia pra entrevista pensando, eu vou dar um ferro nele, porque eu vou tomar um ferro de volta. Vai tomar. Claro. Entendeu? Mas não era bater nele por bater, era bater nele porque o momento era muito ruim. Era muito ruim. Tem um jogo, não lembro do jogo, que o Maicon é substituído e ele sai reclamando, chutando. Do Renato? Já? Do Renato. Do Renato. E Eu não lembro. ele passa na frente do Renato e ele não cumprimenta o Renato. E ali existiam vários rumores de que tinha briga no vestiário, já tinha essas funções, né? E eu lembro que eu pergunto pra ele se a liderança dele tinha acabado. Cara, o maluco queria o meu rim. Sim. Ele queria o meu rim. E é direito dele. Só que ninguém nunca tinha perguntado sobre a liderança dele. Por que eu não ia perguntar? Claro. Eu precisava que ele falasse da liderança dele. Só que, passarinho Fábio, o Renato, fora daquele ambiente de coletiva, nunca me tratou mal. Nunca me tratou mal. E eu tive a oportunidade de conversar com ele em São Paulo, nessa semifinal de Copa do Brasil, a gente se cruzou. Pensei que poderia ter alguma coisa, dele falar algum bagulho, alguma coisa assim, né? Cara, eu acho que ali é um jogo. Eu pergunto, ele responde. Eu pergunto forte, ele responde forte. Claro. E tá 0-0, não é do pessoal. Nisso eu admiro ele. Isso, Matheus, é uma parada, Eu acho que não é pessoal, né? Não Dele, eu não. acho. É porque, tem uma parada aí que a gente também tem que explicar pra rapaziada que nos acompanha e tem que ser mais do que nunca entendido pelo pessoal que trabalha com futebol, principalmente na posição de técnico, jogador ou dirigente. O jornalista, ele não tá ali porque ele quer, pra ele ali, fazer um recorte pra postar numa rede social. Não, ele tá ali pra o torcedor, porque o torcedor quer saber a pergunta dele. Então, no momento em que o Matheus, que a Fabi, ou que qualquer outra emissora, jornalista de qualquer outra emissora, vá fazer uma pergunta para um jogador, um dirigente ou um técnico, ele tá querendo uma resposta pro torcedor. Só que muitas vezes, o cara que trabalha com futebol quer responder porque acha que é maldade do jornalista. E tá respondendo pro jornalista, mas na verdade tá respondendo pro torcedor. E a gente tem poucas oportunidades de colocar a história limpo, sabe? Porque a gente assiste treino, mas a gente não conversa com eles.
tivemos poucas oportunidades de conversar em off com profissionais nos últimos tempos. Meu. Sabe? O Roger nos atendeu já, enfim. O Denis atendia, mas o Renato eu não peguei ainda. O Renato ele atendia antes, mas quando a fase foi ficando ruim, o Renato largou essa conversa em off. Eu acho que até como uma forma de autopreservação. Claro. Só que as perguntas precisavam ser feitas. E se elas não são feitas em off, a gente vai perguntar ali. Desde que seja relevante. Claro. Eu acho que desde que seja relevante. Um momento